Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, atendendo a pedidos, eu estou lançando novamente alguns materiais sobre o liberalismo, né? Achei importante porque algumas pessoas perguntaram dúvidas relacionadas ao motivo do surgimento do liberalismo, o que é muito interessante. Por quê? Devido a algumas colocações que eu fiz em aula, é sempre bom lembrar que o liberalismo ele nasce contestando o Estado absolutista, tá? Então, nós precisamos entender os princípios liberais, mas não podemos nos esquecer que o liberalismo, esse movimento, que é um movimento que abrange não só a economia, como todas as áreas do pensamento por volta do século XVIII, né, e ela se espraia em diversos outros setores da sociedade, né? Então, o que a gente poderia apontar? O liberalismo, ele vai ter algumas características, eu vou acentuar, no geral, algo em torno de 3 ou 4 características do mercantilismo e do liberalismo, tá? do pensamento liberal. Existe uma certa... Então vamos por partes. Então vamos lá. Primeiro, do que se trata o absolutismo? O absolutismo, ele é uma forma de governo, né, é uma maneira, né, é nesse sentido que eu estou utilizando o termo forma, é uma maneira de governar que entende que o rei, né, que o chefe do poder é o fundamento e o centro de todo o poder, certo? Todo o poder, neste sentido, todo o poder emanaria desse líder, que pela situação, pelo estudo que nós fazemos voltado para a Europa, era marcado pelas monarquias. Então é muito comum você ouvir falar em monarquia absolutista, certo? O que é a monarquia absolutista? É quando o rei detém nas suas mãos o poder em termos totais ou plenos de determinar todos os elementos do sistema. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que o rei concentra nas suas mãos todos os poderes, que depois vão ser concebidos como separados, né? Legislativo, executivo e judiciário. Na concepção de um governo absolutista, o rei, ele concentrava em si todas essas atribuições e podia determinar, por exemplo, a prisão e a execução sumária de uma pessoa, tá? Então, essa seria a característica política, concentração do poder nas mãos do rei. A característica econômica é geralmente expressa, né, como sendo a fase do mercantilismo, que alguns pensadores, alguns escritores, alguns analistas, estudiosos, consideram como sendo um capitalismo, já você está falando na fase capitalista, só que é um capitalismo comercial, um capitalismo mercantil, certo? Estou com a colinha aqui do meu lado, né, que são os slides que eu vou passar para vocês, né, vai aparecer eventualmente aqui alguns deles, então eu vou me remeter aqui para poder acompanhar o desenvolvimento do raciocínio, tá? O mercantilismo vai ser a versão econômica que ampara a prática política. A versão econômica está baseada na formação de colônias como áreas complementares da economia metropolitana. Então podemos pensar
Portugal e Brasil, porque o Brasil foi colônia de Portugal, certo? Então, quais são as características, os princípios básicos do liberalismo? Fazendo sempre a nossa abordagem para o ensino médio, para as provas de avaliação externas, tá? Lembrando sempre que este fundamento é o que você vai encontrar no geral nas análises sobre o liberalismo, tá bom? Então, princípios básicos, qual é? Intervencionismo estatal na economia. Então, o Estado, ele intervinha nos fatores de produção, naquilo que em economia vai ser conceituado como os fatores de produção: terra, capital e mão de obra, certo? Ele, na verdade, o que você está dizendo? O Estado vai dispor desses fatores de produção, ditando os termos, as regras, as condutas dentro desse fator de produção. É por isso que o Brasil passa a produzir quantidades gigantescas de açúcar em determinados períodos. Por quê? Porque esse era um produto de grande consumo na Europa. E Portugal queria concentrar essas riquezas nas suas mãos. Então, ela impõe ao Brasil a produção de açúcar, porque ela teria que ser complementar à economia portuguesa, não podia ser concorrente, porque senão, ao invés de aumentar a quantidade, aumentar o dinheiro, na verdade você, pelo excesso de produtos, provavelmente cairia, desvalorizaria os produtos portugueses, tá bom? Segundo item, nós vamos ter o metalismo, também conhecido como por uma expressão francesa, também conhecida como bulionismo. O que é o bulionismo? É uma ideia fixa que considerava a riqueza igual a metal precioso. Ou seja, ouro e prata teria, dentro dessa concepção, um valor maior, na verdade representaria o valor. Ouro e prata era a representação do valor, tá bom? A gente vai ver que os liberais vão desconstruir essa ideia de que ouro e prata era riqueza e vão alocar o conceito de riqueza em outra parte, tá? Nós vamos ter como terceiro item a balança comercial favorável, também conhecida como superavitária, né? Ou seja, apresentando superávites. Qual é a ideia fundamental disso? Vender traz ouro e prata para a sua economia, certo? Então, quando você vende mais, quando você se foca em vender os produtos, você cria uma relação positiva para o seu país. Então, a ideia fundamental do comércio aqui é atrair ouro e prata para a sua economia, tá certo? Nós temos o protecionismo, que trabalha no seguinte sentido: se você produz uma determinada mercadoria, qualquer mercadoria que venha de fora do seu país, ou seja, seja produzida em outro lugar, precisaria pagar uma taxa, precisaria ficar artificialmente mais caro para que seus produtos fossem mais consumidos e, portanto, você geraria riqueza para dentro do país. Esse protecionismo, ele não desaparece da economia, mas, claro, ele é um dos preceitos do mercantilismo e é muito atacado pelos pensadores liberais. Eu elenquei aqui, se eu não me engano, 4 crenças, deixa eu ver, 3 crenças que são suposições básicas dentro dessa doutrina mercantilista. Primeiro, suposição principal: os lucros vão se dar na circulação da mercadoria. Então vocês podem encontrar em diversos estudos a menção de que o mercantilismo é circulacionista. Tem a ideia de que o lucro se obtém na circulação de mercadorias, ou seja, era fundamental
você encontrar oferta desses produtos pelo menor preço possível, porque aí você poderia vendê-los pelo maior preço possível, e essa diferença seria o lucro para a sua economia, uma quantidade gigantesca de ouro e prata entrando na sua economia e você ficando cada vez mais rico. Essa era a noção mercantilista, certo? O objetivo das nações era tornar-se autossuficiente, produzir a maior parte daquilo que consumia, porque isso diminuiria a dependência com o exterior. Tá? Por último, para alcançar esse objetivo, era preciso formar áreas complementares para a sua economia e tentar, com essas áreas, tornar-se autônomo. Portanto, tem um viés colonialista a doutrina mercantilista, certo? Você tem aí, em diversos momentos, aparecendo na sua tela ou aquilo que nós já fizemos, aquele desenho básico, metrópole e colônia, trocas, o que a metrópole fornece para a colônia? Manufaturados. E o que a colônia fornece para a metrópole? Matéria-prima que seria beneficiada, transformada de alguma forma e depois era distribuída, enviada para outras regiões. No caso português, na realidade, a parte do refino do açúcar não era não era privativa de Portugal. Na realidade era da Holanda. É por isso que há o problema da invasão holandesa ao Brasil quando a coroa, se ocorre a união das coroas e a coroa impõe uma barreira para as negociações no circuito do açúcar entre Brasil e Holanda, tá bom? Então, como nós já adotamos aí essa percepção, né, nós podemos falar, né, podemos fazer uma menção aqui importante ao fato de que o fenômeno, o processo capitalista avança independentemente dessas crenças e você tem uma transformação, uma percepção, alguns analistas e os liberais são profundamente responsáveis por isso, alguns analistas passam a perceber que a prática econômica mudou e que, portanto, o mercantilismo seria uma percepção ultrapassada da realidade, certo? Então, a partir daí, você tem um deslocamento da importância da circulação para a produção. Então, não é acidente nessa concepção que a Inglaterra tenha desenvolvido a indústria, certo? Por quê? Porque a partir desse novo conceito é a produção que vai permitir os ganhos de lucros. Por quê? Porque você está conseguindo turbinar, vamos colocar nesses termos, você está conseguindo turbinar a produção de mercadorias.